Miller era um pastor batista, mas ele pegou o texto de Daniel 8,14 e fez uma conta que o levou à conclusão de que Jesus voltaria à Terra no ano de 1843. Lá em Daniel, capítulo 8, verso 14, nós lemos assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Primeiro, o texto é claro para falar em dias, tardes e manhãs, né? Dando aí a ideia de um dia completo. Agora, ele conseguiu interpretar que isso aqui significariam anos. Como? Como? De que maneira? O pastor fala de uma maneira como o Guilherme Miller tivesse inventado essa interpretação dia para ano. Aqui só um adendo, que Daniel escreve tarde e manhã, aludindo Gênesis 1, em que tal expressão aparece referente a dia, ou seja, um dia de 24 horas. Com isto em mente, na Bíblia então encontramos textos que mostram que dias pode aplicar para anos, como por exemplo em Ezequiel capítulo 4 e verso 7, Números capítulo 14, verso 34, Levítico 25, verso 8, a respeito do ano jubileu. Na própria linguagem hebraica do texto bíblico, cita dias com referência a anos. Por isso que muitas vezes os tradutores traduzem em português anos a palavra hebraica yamim, que significa dias. Veja Números 9, verso 22, 1 Samuel 1, verso 21, Gênesis 47, verso 9, entre muitos outros. Não é à toa que não foi só Miller que interpretou que os anos de 1840 seria o fim das 2.300 tarde e manhã. Temos, por exemplo, na Europa, um judeu que aceitou Jesus, chamado Joseph Wolff, que andou pela África e pela Ásia de 1821 até 1845, pregando a breve vinda do reino do Messias. No Chile, sem ter também contato com Miller, um padre jesuíta chamado Manuel Lacunza escreveu um livro chamado A Vinda do Messias em Glória e Majestade, e inclusive colocou um pseudônimo no livro com o receio de ter problemas com sua igreja. Jacques Ducan, em sua obra Segredos de Daniel, ao abordar esse tópico, cita diversos autores e textos de fontes judaicas e cristãs que trabalham a ideia de dias para anos em Daniel, autores como Rashi e Saadia Gaon. Para não dizer só autores judeus, temos também Clemente de Alexandria, como bem cita Clifford no seu livro sobre 1844. E aí, arbitrariamente, ele tomou o ano de 457, ano em que Esdras teria voltado para restaurar o templo, acrescentou 2.300 anos e chegou à data de 1843. Segundo, no próprio texto, nós temos a explicação, não tem nada a ver com a vinda de Jesus, Daniel 8. Esse texto fala sobre as ações de grandes impérios. Confira na sua casa, leia e você vai ver isso. Eu não preciso nem interpretar isso, porque a partir do verso 20 a gente vê essa interpretação. O texto começa falando de um carneiro com 2 chifres e depois o texto fala de um bode. A partir do verso 20, há a explicação do significado de tudo isso. São impérios poderosos que iriam governar o mundo, o Império Medo-Persa e o Império Grego. O texto explica sobre isso, fala explicitamente sobre isso. E no verso 14, 2.300 tardes e manhãs para que o templo fosse purificado. O significado é simples. Durante o período de governo desses impérios, o templo seria profanado, como dito no verso 13, o que de fato aconteceu. O rei Antíoco Epifânio, no ano 169, ele proibiu os sacrifícios. Ele fez um sacrifício de um porco no templo. E do ano 171 ao ano 165, ele perseguiu o povo de Deus. E nos últimos 3 anos, o templo foi usado para sacrifícios pagãos. Portanto, o sentido de 2.000 tardes e manhãs para que o templo fosse purificado é o período de tempo que levaria até que essas profanações terminassem. O texto está falando sobre isso, gente. É exegese, hermenêutica básica. Sim, reconhecemos que esta interpretação de Miller de que a terra era o santuário e que Jesus viria para purificar estava errada. Na verdade, ele mesmo depois reconheceu isto. Mas essa ideia de que a profecia de Daniel está se referindo ao Templo de Jerusalém também está equivocada. Primeiro que no texto está se referindo ao santuário no céu, pois os versos 10 e 11, o chifre pequeno ataca o exército do céu e o príncipe. O chifre pequeno que causou danos ao santuário do céu e tirou o sacrifício contínuo foi Roma, em sua fase imperial e papal. Roma matou o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Derrubou tanto o templo daqui da terra, como através do papado tirou a verdade do santuário celeste, pois roubou toda a atenção de intercessão e salvação para si. Quem não já ouviu sobre intercessão dos santos, transubstanciação, confissão auricular e perdão de pecados feito pelo líder supremo da Igreja Romana?
Ou seja, depois dos 2.300 anos, essas verdades sobre o ministério de Jesus no santuário celeste seriam restauradas e iniciaria sua terceira fase, que é a vindicação dos justos através do juízo pré-advento. A profecia fala que o bode é a Grécia e os 4 chifres foram os 4 generais que dividiram o reino grego, Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. E Antíoco é apenas um rei da dinastia fundada por Seleuco, um dos 4 chifres. Antíoco foi o 8º rei, dos mais de 20 reis seleucidas. Digo isto porque a profecia fala que no final do reino dos 4 se levantaria o chifre pequeno. Veja o verso 23. Os versos 24 e 25 descrevem que o chifre pequeno teria êxito, coisa que Antíoco não teve, pois não conseguiu expandir seu território para o sul, conquistando o Egito, inclusive uma característica do chifre pequeno, que é de crescer para os pontos cardeais, e inclusive ao sul. Veja no verso 9. Não avançou para o Egito porque foi intimidado por Roma, e ainda na profanação do templo, ele acabou sendo derrotado pelos judeus. Quem defende que a profanação de Antíoco ao templo é o profetizado por Daniel, vai dizer que as 2.300 tardes e manhãs, na verdade são os 2.300 sacrifícios, feito pela tarde e pela manhã, que daria a 1.150. Só que na Bíblia, a expressão para sacrifício feito em um dia é manhã e tarde, e não tarde e manhã, que o mesmo pastor no início do vídeo reconheceu que essa expressão refere dia, conforme está em Gênesis 1. E outra, no livro de Macabeus relata que a profanação de Antíoco durou somente 1.080 dias. Ou seja, não tem nada a ver com a vinda de Jesus. O próprio texto é autoexplicativo. O anjo explicou, tem a ver com impérios, não com a vinda de Jesus. Mas ok, Miller, a partir deste texto, a partir de somas que ele fez a partir deste texto, ele marcou a data, a vinda de Jesus para 1843, não deu, ele remarcou para 1884, não deu de novo, ele remarcou mais uma vez para 22 de outubro de 1844, não deu de novo, como a gente sabe. Ele pediu desculpa, reconheceu que errou, reconheceu, e reconheceu que não tinha como reinterpretar aquilo ali, eles erraram, mas seus discípulos não ficaram satisfeitos, entre eles Ellen White, e disseram o seguinte, não, Jesus veio sim, para purificar o santuário, mas ele veio para o santuário celeste. Então vamos lá. Primeiro, eles falavam da vinda de Jesus. Então Jesus estava no céu e veio para o céu mesmo. Olha que loucura, porque não, Jesus, ele veio sim, mas para o tabernáculo celestial que está no céu. Mas ele já estava no céu, então como é que ele veio para o céu? É até confuso de explicar, né? Mas é assim que eles creem. Segundo, não existe confusão, pastor. Depois do desapontamento, o grupo dos pioneiros do que viria a ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia concluiu que 2.300 anos não está falando da volta de Jesus, mas sim do início do ministério de Jesus no lugar santíssimo. Não significa dizer que no céu tenha compartimentos a igual do que havia no santuário terrestre, até porque o santuário celestial tem uma realidade superior à do terrestre, conforme está no livro de Hebreus. Qualquer estudante atencioso na Bíblia vai notar que a linguagem que Daniel usa, ao transmitir sua visão recebida de Daniel 8, está cheia de conotações que levam o leitor ao dia da expiação, em Levítico 16. Até os animais usados para representar os reinos eram justamente os usados no dia da expiação, que é uma espécie de juízo, onde Deus vai julgar e perdoar seu povo. Daniel 8 continua com a visão de juízo de Daniel 7, onde aparece o Filho do Homem diante do Ancião de Dias, uma referência a Jesus como sumo sacerdote diante de Deus Pai, que vindica seu povo e reagindo ao ataque do chifre pequeno contra eles. Tudo isso para entregar o reino ao povo de Deus. Veja no verso 27 do capítulo 7. O capítulo 8, então, continua e amplia a visão do capítulo 7, sobre este juízo, revelando ao profeta inclusive a data deste processo. Esta regra de repetir e ampliar é muito comum em Daniel, como também em Apocalipse, unindo assim todo o texto. Vamos ao juízo investigativo. Jesus então teria vindo, mas não vindo para cá, né, porque na realidade ele ficou lá mesmo. Enfim, Jesus não veio, mas veio para fazer o juízo investigativo e completar a expiação. Porque na obra da cruz ele não terminou. Apesar de ele ter dito, está consumado, não estava. E a ideia é o seguinte, sempre que pecamos, isso é registrado lá no livro dos céus, e se eles permanecerem ali, você não poderá ser justificado. Por isso, então, em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos para purificar
esses pecados registrados lá. E ele continua fazendo expiação, apagando os pecados dos livros. Vamos ler o que as fontes oficiais dos adventistas dizem. Eu vou ler aqui para você no site deles, que é um resumo, né, do livro deles de confissão de fé, o Nisto Cremos. São 28 doutrinas expressas ali na confissão de fé deles. Então tá aqui, é doutrina deles, documento oficial deles. Há um santuário no céu. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, não era anos, né? Mas enfim, Jesus iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Como é que é? Ah, você está pegando espantalho, é o que eu sempre falo, né? Ah, você está pegando espantalho, é bem isso. Aqui no documento de fé deles. Última etapa do ministério expiatório, ou seja, a cruz não foi a última etapa. E eles continuam, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado. Ou seja, quando Jesus ele completa ali a obra dele na cruz e fala está consumado, consumado, ou seja, está feito. Está completo, está terminado. Não está. De acordo com os adventistas, não. A parte da eliminação final do pecado começa em 1844, baseado em uma revelação que não tem na Bíblia, baseado em uma revelação que a Ellen White diz ter tido. Primeiramente, não foi Ellen White quem trouxe essa crença aos adventistas, mas sim Iron Edson, que teve uma espécie de visão de Jesus iniciando seu trabalho como sumo sacerdote. Edson contava também com o Dr. Franklin Hahn e Crozier, que estudaram profundamente sobre o tema do santuário. Da mesma forma que o pastor erra ao dizer que Miller marcou a data de 22 de outubro de 1844 para a vinda de Cristo, quem marcou na verdade foi Samuel Snow, um pastor metodista. O pastor erra também ao dizer que Ellen White trouxe através das suas visões essa crença do santuário. Será falta de estudo da história adventista ou desonestidade mesmo? Quando fala que cremos que o sacrifício de Jesus foi insuficiente porque cremos no ministério dele no céu, também falta honestidade. Nos nossos documentos deixa claro que o ministério de intercessão de Jesus e de vindicação de maneira nenhuma significa que o sacrifício realizado na cruz foi insuficiente. Muito pelo contrário, o ministério que ele faz hoje ao nosso favor somente aplica o que ele fez no Calvário por nós. Assim como o sacerdote para oficiar dentro do santuário tinha que primeiro sacrificar o cordeiro para depois exercer sua função intercessora no lugar santo e depois no final do ano, no 7º mês, no lugar santíssimo, eliminando todo o sangue no santuário, simbolizando o registro dos pecados dos justos que serão eliminados dos registros do céu. E todo o trabalho dentro do santuário girava em torno do oferecimento do sacrifício. O sangue derramado de Jesus na cruz é o que permite o seu trabalho sacerdotal hoje. Tudo o que faz como nosso mediador e juiz está centralizado em seu sacrifício. Agora vamos ler a parte do livro Nisto Cremos que o pastor não leu e vocês tirem a conclusão. Na cruz, a penalidade pelo pecado humano foi plenamente paga. A justiça divina foi satisfeita. Sob a perspectiva legal, o mundo havia sido restaurado sob o favor divino. A expiação ou reconciliação foi completada na cruz, conforme antecipado pelos sacrifícios, e o pecador penitente pode confiar plenamente nessa obra do Senhor. Concluída. Livro Nisto Cremos, página 394. Vejamos Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.